E nós vamos passar agora a roda de conversa. Alguém tem pergunta? Olha, as palestras estão sendo bem esclarecedoras, né? Mas vamos lá. Chamar aqui o Amaro, por favor. O Amaro que vai coordenar a roda de conversas. Pedida a permanência aqui do Arthur, chamando a Ana Cláudia. Davi. Ana Cláudia, não? Não, tudo bem então. E o Hilton. Por favor. Vamos lá, ativar o microfone. Bom, pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Nenhuma dúvida? Os palestrantes aqui foram muito claros, né? Que bom, né? Que bom que não ficou nenhuma dúvida, né? Manda pra gente ali. Coloquem para quem é a pergunta, tá? Mais alguma pergunta, gente? Nossa, coisa boa. Eu senti que vocês estavam como eu, quando eu estudava, tinha vergonha de fazer pergunta. Levava as dúvidas para casa. Mas aqui ninguém precisa levar dúvida para casa, né? Aqui é lugar de esclarecimento, né? E essa doutrina é esclarecedora, né? Então vamos lá. Palestra. Deixa eu ver. Foi comentado em uma palestra algo como: talvez em nossas próximas reencarnações não conheceremos o Espiritismo. Isso poderia ser uma falácia, levando em conta que em vidas passadas, por conta das perseguições religiosas, não acreditavam que teriam mais conhecimentos. Porém, com o avanço da tecnologia, temos mais acesso. Então, como imaginam que será o futuro com poucos jovens frequentando? Como poderemos mudar isso? Davi. Como é que é? Som ouvindo? Bom, a gente aprende com a doutrina espírita e tudo aquilo que a gente adquire de conhecimento a gente não esquece. Isso significa que de encarnação para encarnação a gente vai levando as nossas tendências, os nossos aprendizados. Então é claro que algo em nós, um arquétipo, uma porção, uma parcela da gente levará algo de dentro que vai estar falando assim: continua, a vida continua, você é imortal. Ou seja, essa base doutrinária de agora não se perderá. Por outro lado, a gente sabe o quanto que a gente é também suscetível, né, a influências. Questão 459 de um livro dos Espíritos deixa bem claro isso, que se a gente não parar para perceber também, que claro que a gente lá dentro, né, tem luz e trevas. Isso significa o quê? Que certas situações, muitas vezes, a gente vai deixar de lado a nossa espiritualidade.
para contemplar o mundo, ou vice-versa. Porque que tipo de mundo que a gente habita? A gente está no mundo de regeneração já? Uma pergunta técnica. O nosso mundo é de regeneração? Pronto? Não. É um mundo feliz e ditoso? É um mundo celeste? Então, se não está nessa parte final do que a gente aprende lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a pluralidade dos mundos habitados, sobrou que tipo de mundo para a gente? Quantos? 2. Primitivo, provas, expiação. A minha pergunta é, a gente está mais próximo hoje, atual, do primitivo ou do celeste? Então a nossa resposta é essa. Muito do que grita em nós ainda está dentro do nosso primitivismo. Está ainda assegurado pela nossa insuficiência racional. Muitos de nós têm dor de cabeça quando vai fazer prova de filosofia. Dói pensar para muita gente, dói. Por isso que a gente procura resenha, resumo, que alguém fale para mim. Por isso que faz um papel incrível hoje, e assim, um sucesso, os gurus, os coaches. Porque qual que é o papel deles para nós, que muitas vezes tem a dificuldade de pensar? Eles pensam por nós. Eles respondem a pergunta para a gente. Por isso que muitos de nós procuram. Será que aquele centro ali que eu vou, o guia fala comigo? Eu não vejo a hora do guia me orientar o que fazer. Ah, esse centro é bom, o guia fala comigo na hora do passe. Então assim, você percebe que existe tanta coisa que nós colocamos à disposição, né? Que é nossa escolha na mão de outros, na mão de terceiros, que a gente se perde. Então, bendita é a doutrina que nos liberta, colocando que a nossa vida não é resultado de milagre, não é resultado de alguém que definitivamente faça a nossa parte. Por isso que eu digo que bendita é essa reencarnação, que o Espiritismo está lúcido em nós. Que a gente acorda às 6 horas da manhã e já está com o Evangelho aberto. Porque a gente não sabe lá na frente aonde a gente vai nascer, que tipo de experiência vai ser, como que é falar de imortalidade da alma em um ambiente que de repente vamos reencarnar, aonde a ideia de materialismo é predominante. Então bendito é a gente que está no Brasil, bendito é a gente que aprendeu a respeitar todas as denominações religiosas. Não é porque somos espíritos que somos melhores. Tem muito ateu que é muito melhor que a gente. E aprenda isso. Não é vergonha assumir isso. Não é porque a gente tem um rótulo de ser espírita que a gente vai ter como vizinha Narcisa do nosso lar. Muitos de nós têm essa pretensão. Ah, eu estou fazendo bem. O mínimo que eu quero é uma casa em nosso lar. O mínimo. E não é assim que funcionará. Então, por isso que eu coloquei esse ponto de vista. Acredito que sim, é uma bênção a nossa reencarnação. Trazemos e levamos sim as nossas tendências, que podem ser benditas, mas lembrem-se, cada um de nós tem, lá no fundo, querendo de maneira confessável ou não, trabalhar as nossas tentações nas formas de imaginação, como elas se apresentam. Eu adoro esse exemplo que eu vou dar agora. Basta a gente verificar que tipo de música a gente ouve, que tipo de filme eu assisto, que tipo de conversa eu mantenho, que tipo de mensagem eu passo naquele grupo secreto que ninguém sabe que eu estou dentro, mas eu participo dele. Assim somos nós na essência, sem máscara para a espiritualidade, sem hipocrisia, porque no fundo a gente é a luz que a gente ilumina. Que assim seja. Como na condição de espírito imperfeito, podemos fazer brilhar a nossa luz. E o bom que o irmão ou a irmã, né, que trouxe essa mensagem, ela disse estamos. Né?
Se é um estágio, nós vamos passar. E eu digo a vocês, para que a gente possa brilhar a nossa luz, a gente precisa fazer uma viagem porta dentro do Espírito, e lá no campo da consciência e no santuário do coração, retirar todos os valores e atributos do nosso Deus, e aí sim vamos brilhar. E é fácil, gente, não é difícil. Nós que complicamos as coisas, porque o nosso Deus, o nosso Mestre Jesus, nos deu tantas coisas bonitas, tantos valores, para que nossa alma pudesse beber dessa fonte. Hoje, alguém diz assim: eu queria estudar o Evangelho de Jesus, mas eu não sei ler. E vem a tecnologia e diz assim: tem um áudio. Na pandemia eu passei 22 anos com ela, quase que eu ia embora. E aí eu ficava escutando os áudios do Livro dos Espíritos, porque eu não tinha fôlego, eu não tinha ar. Se eu não tinha ar, não tinha o quê? Oxigênio no meu cérebro. Mas eu escutava. E ali naqueles 22 dias da pandemia, com a ajuda da minha filha, da esposa, a oração dos irmãos, e aí mais 7 dias de pneumonia com remédio deste tamanho. E quando eu termino os 22 dias de pandemia e tudo, aí eu li o Evangelho. Se fosse homem de bem, teria morrido. E aí eu vi que eu não era um homem de bem ainda, mas eu tinha uma oportunidade para brilhar minha luz. E eu aproveitei. E aí a vontade de começar de novo com Jesus, que foi 22 dias que eu passei, e minha esposa falou assim: você não tem inspiração ainda, porque a gente vai falando, cansava, mas aqui a gente foi se recuperando. É simples. Acorde o dia na luz da oração. Agradeça. Louve ao nosso Deus. Agradeça onde você está. E com certeza, esse estágio que nós estamos, em perfeição, ele vai passar. A doutrina espírita diz uma coisa que me alegrou a minha alma. E alegrou muito a minha alma. Há 100 anos atrás, nós éramos piores. Hoje, somos melhores. Amanhã seremos melhor do que hoje. Isso é uma certeza. Agora, para isso, precisamos pegar na charrua, no arado, e não olhar para trás. A gente vive muito lidando com nossas dores. Isso faz bem, gente. Faz bem a gente recordar. Vê coisa interessante. Você já sofreu com ingratidão? Você fazer o bem a alguém e aquela pessoa ser ingrata com você. Pergunta: isso é amor? Porque o amor não quer reconhecimento, não quer aplauso. Aquela pessoa que não reconheceu, é você que doou o amor. Por que você sofre? Porque você queria o quê? Aplauso, reconhecimento. Outra coisa: quem é ingrato? É você que doou o amor ou a pessoa que recebeu? Quem é, meus irmãos e irmãs? E por que você sofre com a ingratidão? Olha o nosso Mestre Jesus, que veio aqui derramar essa luz, que foi que eu fiz. Joguei pedra e ainda convidei assim, escolher entre Barrabás e Jesus. Nós escolhemos quem? Infelizmente. Hoje a minha perfeição é um estágio que a gente precisa evoluir. E se a gente pegar nessa charrua no arado, a gente consegue. Deus abençoe essa pessoa que perguntou, que é um estágio que tem gente que fala: eu sou perfeito. Essa está perdida. Mas aquela que diz: eu estou, já está no caminho da luz. E a gente precisa seguir esse ser chamado Jesus. Sou novo e estou aprendendo sobre a espiritualidade. Como podemos dizer que somos uma alma antiga? Por que não poderia ser uma alma nova? Nós não conhecemos de outra reencarnação para que possamos aprender. Mas não seria de maior aprendizado saber o que erramos para melhorarmos? Errando que se aprende. Vamos lá, são várias perguntas, né, dentro de uma pergunta só. Então, assim, a respeito do processo evolutivo, eu vou começar de trás para frente aqui. Essa pergunta sobre o recordar o passado, seria mais útil, talvez, lembrar com claridade, com clareza, que nós fizemos para aprender.
Aqui, essa é uma pergunta que Kardec muitas vezes recebeu, né, de pessoas que estavam tendo o primeiro contato com a doutrina espírita. São perguntas que surgem comumente, né, para quem está tendo a sua primeira aproximação com o espiritismo. E Kardec ele é muito direto, assim, muito didático em nos explicar a magnitude da misericórdia de Deus quando nos coloca esse véu do esquecimento. Basta a gente analisar um caso que vemos ainda hoje na nossa sociedade, por exemplo. Alguém que cometeu um crime considerado um crime grave, um crime hediondo. Esse alguém é submetido à justiça dos homens, passa por uma pena, às vezes, de muitos anos. Quando ele sai da penitenciária, qual não é a sua dificuldade de reinserção na sociedade? Porque muitos o olham como tendo ainda aquele registro, aquela imagem do que ele fez, acreditando que a criatura, passando por todo aquele período, não teria se transformado, se modificado em nada. Isso no período tão estreito de uma encarnação. A dificuldade que essa criatura terá, às vezes, de voltar ao mesmo contexto em que ela vivia, de reencontrar pessoas que estiveram envolvidas com aquele ocorrido. Então tudo se torna mais difícil, tudo fica mais amarrado em termos de recomeço para aquele espírito. Agora imagina se toda a ficha de cada um de nós estivesse limpa ante o nosso olhar, pudéssemos ver que aqueles que estão ali conosco sob o teto de um mesmo lar foram aqueles que ou nos prejudicaram ou que nós prejudicamos. Então imagina só o fardo que seria, tanto o fardo de conviver com aqueles que são as nossas vítimas, com a plena, com a perfeita compreensão que fizemos, como também o fardo de estarmos diante daqueles que nos foram algozes entre os tempos. Então a misericórdia divina, reconhecendo a nossa condição de espíritos ainda imperfeitos em processo, reconhecendo que a imensa maioria de nós ainda não tem tantos recursos de uma solidez de virtude para olhar para esse passado frente a frente, sem, digamos assim, se desestruturar, a misericórdia coloca um véu sobre esse passado, véu esse que é temporário. À medida que o espírito vai progredindo, como aprendemos, ele vai conseguindo ampliar o seu raio de visão, tanto em relação ao porvir quanto em relação ao pretérito. Mas por hora nos dá o Senhor esse esquecimento que é uma bênção. É um dos mais belos gestos da misericórdia divina e nos dá do passado que nós precisamos. Diz Kardec, as duas coisas que nós precisamos para progredir: a consciência, que é o referencial de mudança para o porvir, consciência cada vez mais esclarecida, e as nossas tendências em relação ao pretérito. Então não é difícil saber, não é difícil identificar qual é a nossa área de fragilidade. Qualquer um olhando para o cenário da sua vida e num olhar um pouco mais profundo sobre si mesmo, sabe qual que é o seu calcanhar de Aquiles, sabe quais são as suas tendências maiores de tentação, de fragilidade. E é isso que a gente precisa saber, porque a gente sabe agora onde atuar. Mais tarde, quanto mais maduros, quanto mais firmes da virtude, quanto mais solidificados nesse compromisso de melhoria, poderemos voltar ao passado sem nos perturbar diante dele. Então, a misericórdia, há uma cena do Evangelho que é muito simbólica, né? O Emmanuel, inclusive, comenta essa passagem do Evangelho falando nesses termos, dizendo-nos que aqui temos uma representação do que é a reencarnação. Quando Jesus chega à porta do sepulcro de Lázaro e diz: desatai-o e deixai-o ir. O Emmanuel, ao comentar essa passagem do Evangelho, diz assim: temos aí uma perfeita imagem do que é a reencarnação. É o alto, você imagina, você está no mundo espiritual, vendo as coisas de mais alto, pelo menos um pouquinho mais alto do que aqui, você está analisando o seu passado, junto com os benfeitores, planejando e tal. Só que muitos de nós, os que lá estávamos, vivíamos às voltas com a culpa, com o remorso, com a angústia desse pretérito. Estávamos, digamos assim, atados, amarrados, num sepulcro de experiências dolorosas. Vem Cristo fala: desatai e deixai-o ir. Vamos deixar de esquecer um pouco esse passado, aspirar um hausto novo de vida para que ele possa recomeçar mais leve, um pouco mais desconectado, não que ele esteja isento das consequências desse passado, mas ele está momentaneamente um pouco mais liberado para poder refazer, recomeçar, lançar novamente novas sementes ao solo da vida. Então, do passado nós temos aquilo que é essencial para a nossa evolução agora. Temos o conhecimento, e isso é parte do nosso processo também, estudar isso em nós,
estudar as nossas tendências, estudar as nossas fragilidades, descobrir quais são essas nossas áreas de atenção. É isso que a gente precisa para, com o auxílio também da consciência, do estudo, da oração, podermos trabalhar em relação ao povo. Então, é mais ou menos isso que o Espiritismo nos diz, né? Deus nos priva de um peso, de um fardo que muito mais prejudicial seria do que benéfico. Podemos lembrar agora com toda clareza o que fizemos no pretérito. Até porque, sendo espíritos na condição em que estamos, o passado da imensa maioria de nós não é algo assim, um filme tão bonito de se ver. Tem já algumas coisas de beleza, né? Algumas coisas já de virtude, mas em geral é um filme ainda um pouco complicado de se assistir. Então o Senhor vai deixando mais para frente, quando tivermos mais condições de fazer. Em relação à primeira parte da pergunta, que era mesmo? O Jorge. Como podemos dizer que somos alma antiga? Por que não poderia ser uma alma nova? Esse conceito de antigo e de novo é muito relativo, né? O que é antigo e novo quando a gente considera a imortalidade? Quando consideramos a jornada, a vida do Espírito. O que é antigo e o que é novo? Como foi bem dito aqui, né? Quando a gente faz uma comparação dos mundos, quando a gente tem uma visão mais panorâmica da evolução, nós vemos com clareza que estamos mais próximos do início do que das culminâncias. O Cristo é para nós um referencial do que são essas culminâncias da evolução. Mas pela própria distância que sentimos ainda entre nós e ele em termos de evolução, não em termos de afeto, né, de carinho, já sentimos ele mais próximo de nós, mas a gente vê que estamos ainda bem incipientes na jornada, pela própria condição do nosso mundo. Quando nós vemos as descrições de mundos mais evoluídos e tudo mais, nós vemos que estamos ainda no mundo muito materializado, já com avanços também em relação ao mundo primitivo. Por isso é que dizemos que já também não somos almas tão novas, no sentido do estado mais primitivo, porque a gente olha ao nosso redor também já temos engenhos impressionantes, já temos conquistas que nos marcam, né? Os mundos primitivos, ou os espíritos ainda nessa condição, são aqueles muito marcados ainda pelo embrutecimento, pelo pouco desenvolvimento até mesmo da inteligência, do raciocínio. Então, nesse quesito, a gente já tem avançado um pouco, embora ainda exista algo da primitividade em nós. Então, a gente vê que estamos mais longe das culminâncias do que em relação ao princípio, mas também não estamos mais tão próximos do princípio pelos próprios feitos e realizações que já vemos ao nosso redor. Por isso que dizemos que já somos almas algo antigas, mas também nem de longe, né, podemos nos comparar com esses espíritos que já vão à frente de nós. De novo, relativizando essa questão do tempo, porque mesmo para o espírito que já tem bilhões e bilhões de anos de evolução em relação à eternidade, que é isso? Temos um ponto de partida e temos um ponto em que estamos. Isso é finito, o maior que seja, em relação e o ponto que estamos em relação ao infinito é algo ainda que não se mede, é algo imensurável. Portanto, por mais que tenhamos caminhado, o que já caminhamos é infinitamente diminuto em relação ao que ainda temos por caminhar. Mas algo não caminhamos. Então, dentro desses parâmetros distintos de tempo, de conceituação do tempo, vemos que não somos almas tão novinhas assim, mas também temos muito, muito a caminhar na infinitude do tempo, do espaço e da evolução. Como criar motivação vivendo em meio a pessoas que tendem a nos desmotivar? Essa pergunta é da hora demais, mano. Juro por Deus. Quem tem essa pergunta? Levanta a mão, por favor. Nossa, da hora demais. Sério. Porque assim, tem um ditado que eu vou sempre falar, que é assim: quanto mais você reza, mais diabo te aparece, mais assombração te aparece. É uma coisa assim, muito real. Porque, da mesma forma que a gente busca a luz, existe uma torcida contra. E não é por maldade, é pelo padrão vibratório que está ainda em volta ao nosso planeta. Isso a gente vê na Gênesis, isso a gente vê no céu e inferno, quando Kardec estabiliza para a gente esse posicionamento vibratório que é o nosso. Então, a única coisa que a gente tem para se defender desse pessimismo que às vezes vem de forma até de tabela, daqueles que ainda estão do nosso lado, que a gente ama, que a gente quer bem, mas tipo, pô,
Que tanto você reza, cara, que tanto você lê, que tanto você vai no centro espírita. A vida não pode ser só isso, muda um pouco esse foco. Então, é um grande desafio saber que cada um é cada um. Cada um tem a sua maturidade, cada um tem a sua idade espiritual. Mas eu acredito que a maior forma da gente poder trabalhar essa desmotivação sempre é exercitando, da melhor maneira possível, o amor ágape. É a gente recuando sempre e fazendo com que o outro seja feliz de alguma forma. Então a gente pode fazer isso em casa, a gente pode estender isso na rua, né? Tem um exemplo que sempre eu lembro, que me traz muita alegria e lágrimas nos olhos. Certa feita, na época em que eu trabalho até hoje nisso, mas chamado Marmitex à madrugada, e num determinado dia, não estava muito afim de fazer aquilo. Intimamente era um sábado à noite, cara, dia de dançar em Formation Society, mas não sair para entregar marmita. Então, lá no fundo, algo em mim não queria que aquilo rolasse, mas eu precisava perseverar, porque a alegria que eu tenho, nem sempre as pessoas têm, e provavelmente o exercício com Cristo esteja nisso. Ser grato pelo que tem e levar a alegria que você tem para quem não tem, ainda de mão dada, ser feliz junto. Então, nesse dia específico do Marmitex, eu dirigindo uma Kombi, encostando na primeira praça pública para oferecer uma marmita para um amigo com fome, eu usei a seguinte frase: primo, tem uma quentinha aqui, está a fim de mangar? Um senhor de aproximadamente 80, 85 anos olhou para mim e falou: estava orando aqui porque faz 3 dias que eu não como, e você está sendo o anjo da guarda que Deus colocou na minha vida para trazer luz. Antes de comer, eu quero orar por você. Naquela hora, o Cristo se apresentou a mim através daquele andarilho, iluminou a mesa com um banquete espiritual, que só naquele instante, na prática, eu senti o Cristo em mim. Então é assim, é lutar contra a correnteza. O mundão vai nos convidar para muita coisa. Open bar? Nossa! Festa? Nossa! Mundo! Sensação? Um monte de coisa. Mas perseverar com Cristo é uma condição individual e intransferível. Compete a cada um do universo íntimo que convida e aceita no trabalho da vontade. A outra questão é para o Arthur. Qual é o principal obstáculo do homem de bem nos dias atuais? Sempre o principal obstáculo está em nós mesmos. Aquilo que ainda nos atravanca a marcha, aquilo que ainda é expressão de ignorância em nós, de uma incompreensão em relação à realidade, às experiências que a vida nos traz. Em geral, os obstáculos de fora visam acender mais luz de consciência em nós quanto aos obstáculos de dentro. Por isso que Emmanuel diz assim: Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. A questão é que nós vemos problema onde Deus vê solução. Porque o problema que Deus nos envia, Ele alerta-nos, desperta-nos para um problema, para um obstáculo que em verdade está em nós. Tanto aquele mais básico, por exemplo, quando eu tenho que me qualificar um pouco mais para ser melhor, para resolver um determinado problema na profissão, até as questões de convivência, quando eu sou chamado a desenvolver mais compreensão para serenar a convivência, por exemplo, do meu lado. Então, o obstáculo principal sempre encontraremos em nós. Quem caminha com essa consciência passa a enxergar toda a vida ao seu redor de maneira diferente. Onde ele via antes problemas, ele passa agora a ver degraus de ascensão, convites de mudança, aquilo que o desperta, que o esclarece, que tira mais dele em termos de desenvolvimento pessoal. Nós buscamos aqui listar alguns desses obstáculos que
que o mundo moderno acentua. Mas eu acho que o maior desafio mesmo, nesses tempos, na aferição que está sendo feita agora, como Jesus nos disse, é aqueles que têm capacidade de perseverar. Agora, como nunca, diante dos tantos problemas que o mundo propõe, impõe, estabelece para nós, o alto quer contar com aqueles que se mantêm firmes em seus postos, quaisquer que sejam os cenários. Por mais que a sombra se acentue, por mais que a tempestade ruja, aqueles que não recuam, que se mantêm fiéis a toda prova, com os quais o alto possa contar. Esses foram os que fizeram os tempos gloriosos do cristianismo. É isso que agora o alto precisa, claro, guardar as devidas proporções, mas que cada um de nós, onde foi colocado por Deus, saiba perseverar até o fim, porque estes serão salvos no dizer do Deus. Bom, agradecer aqui aos palestrantes da tarde, né, por sua disponibilidade em responder as questões. Lógico que teria muito mais aqui para a gente debater, com certeza, né, mas o tempo não nos permite. Tá? E assim nós encerramos esse ciclo de perguntas. Muito obrigado a vocês pela nossa conversa. Eu vou chamar aqui